Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa para levar fé, religiosidade, cultura, conhecimento, fatos curiosos, testemunhos e tantas outras coisas importantes. Fique conosco com esse time da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Olá, bom dia Padre Arnaldo, bom dia a todos. Começa agora o programa Palavras de Vida. Eu sou Vinícius Arouca e estaremos juntos todas as manhãs de domingo aqui na TV Brasil. E você pode participar do programa enviando o seu comentário para o e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br e nos acompanhar também no canal youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E como de costume, a gente começa o programa exibindo a catequese do Papa Francisco direto do Vaticano. O evangelista Mateus assinala que os magos, quando chegaram a Belém, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram-no. Adorar o Senhor não é fácil. Não é um dado imediato. Requer uma certa maturidade espiritual, sendo o ponto de chegada de um caminho interior, por vezes longo. Não é espontânea em nós a atitude de adorar a Deus. É verdade que o ser humano precisa adorar, mas corre o risco de errar o alvo. Com efeito, se não adorar a Deus, adorará ídolos. E em vez de ser crente, Deus, os ídolos. Uma palavra de um escritor francês. Quem não adora a Deus, adora o diabo. Em vez de ser crente, irá se tornar idólatra. É assim, uma parte ou da outra. Neste nosso tempo, há particular necessidade de dedicarmos, tanto individualmente como em comunidade, mais tempo à adoração, aprendendo cada vez melhor a contemplar o Senhor. Se perdeu um pouco o sentido da oração de adoração. Devemos retomar, seja comunitariamente, seja também individualmente. Por isso, hoje, queremos aprender com os magos algumas lições úteis. Como eles, queremos prostrar-nos e adorar o Senhor. Adorar seriamente. E não como disse Herodes. Veja onde é o lugar que eu vou também adorar. Não é assim. Devemos fazer seriamente. Das leituras dessa Eucaristia, recolhemos 3 expressões que podem ajudar-nos a entender melhor o que significa ser adorador do Senhor. Essas expressões são levantar os olhos, pôr-se a caminho e ver. Essas 3 expressões vão nos ajudar a entender o sentido de adoração. A primeira expressão, levantar os olhos, encontramos-la em Isaías. A comunidade de Jerusalém, pouco antes regressada do exílio e agora caída em desânimo por causa de dificuldades sem fim, o profeta dirige-lhe este forte convite: levanta os olhos e vê. Convida a deixar de lado cansaço e lamentos, sair das estreitezas de uma visão limitada, libertar-se da ditadura do próprio eu, sempre propenso a fechar-se em si mesmo e nas preocupações particulares. Para adorar o Senhor é preciso, antes de mais nada, levantar os olhos, ou seja, não se deixar enredar pelos fantasmas interiores que apagam a esperança, nem fazer dos problemas e dificuldades o centro da própria existência. Isso não significa negar a realidade, fingindo-se ou iludindo-se que tudo corre bem, mas olhar de modo novo os problemas e as angústias, sabendo que o Senhor conhece as nossas situações difíceis, escuta atentamente as nossas súplicas e não fica indiferente às lágrimas que derramamos.
Este olhar que, apesar das vicissitudes da vida, permanece confiante no Senhor, gera a gratidão filial. E quando isso acontece, o coração abre-se à adoração. Pelo contrário, quando fixamos atenção exclusivamente nos problemas, recusando-nos a levantar os olhos para Deus, o medo invade o coração e desorienta-o, gerando irritação, perplexidade, angústia, depressão. Nessas condições é difícil adorar o Senhor. Se isso acontecer, é preciso ter a coragem de romper o círculo das nossas conclusões precipitadas, sabendo que a realidade é maior do que os nossos pensamentos. Levanta os olhos e vê. O Senhor convida-nos em primeiro lugar a ter confiança nele, porque cuida realmente de todos. Ora, se Deus veste tão bem a erva no campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais não fará Ele por nós? Se levantarmos o olhar para o Senhor e considerarmos a realidade à sua luz, descobrimos que Ele nunca nos abandona. O Verbo fez-se carne e permanece conosco sempre, todos os dias. Quando levantamos os olhos para Deus, os problemas da vida não desaparecem, mas sentimos que o Senhor nos dá a força necessária para enfrentá-los. Assim, levantar os olhos é o primeiro passo que predispõe para a adoração. Trata-se da adoração do discípulo que descobriu em Deus uma alegria nova, diferente. A alegria do mundo está fundada na posse dos bens, no sucesso ou noutras coisas semelhantes. Ao passo que a alegria do discípulo de Cristo tem o seu fundamento na fidelidade de Deus, cujas promessas nunca falham, apesar das situações de crise em que possamos chegar a encontrar-nos. Então, a gratidão filial e a alegria suscitam o desejo de adorar o Senhor, que é fiel e nunca nos deixa sozinhos. A segunda expressão A segunda expressão que nos pode ajudar é pôr-se a caminho. Como colocar-se a caminho? Antes de poder adorar o menino nascido em Belém, os magos tiveram que enfrentar uma longa viagem. Lê-se em Mateus. Chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A viagem implica sempre uma transformação, uma mudança. A pessoa, depois de uma viagem, já não fica como antes. Há sempre algo de novo em quem viajou. Os seus conhecimentos alargaram-se, viu pessoas e coisas novas, sentiu fortalecer-se à vontade ao enfrentar as dificuldades e os riscos do trajeto. Não se chega a adorar o Senhor sem antes passar pelo amadurecimento interior que nos dá o pôr-se a caminho. É através de um caminho gradual que nos tornamos adoradores do Senhor. Por exemplo, a experiência ensina que a pessoa, aos 50 anos, vive a adoração com um espírito diferente de quando tinha 30. Quem se deixa moldar pela graça costuma melhorar com o passar do tempo. Enquanto o homem exterior envelhece, diz São Paulo, o homem interior renova-se dia após dia, predispondo-se cada vez melhor a adorar o Senhor. Desse ponto de vista, os falimentos, as crises, os erros podem tornar-se experiências instrutivas. Não é raro servirem para nos tornar conscientes de que só o Senhor é digno de ser adorado, porque só Ele satisfaz o desejo de vida e eternidade presente no íntimo de cada pessoa. Além disso, com o passar do tempo, as provas e adversidades da existência, vividas na fé, contribuem para purificar o coração, torná-lo mais humilde e, consequentemente, mais disponível
para se abrir a Deus. Temos aí a consciência de sermos pecadores. Eu fiz isso, fiz aquilo. Se você ir com fé, com arrependimento, com contrição, você irá crescer. Tudo ajuda Paulo antes ao crescimento espiritual, ao encontro com Jesus. Também os pecados. Também os pecados. São Tomás acrescenta. Também os piores pecados. Mas se você se arrepende nessa viagem, no encontro com o Senhor, você vai sair melhor. Como os magos, também nós devemos deixar-nos instruir pelo caminho da vida, marcado pelas dificuldades inevitáveis da viagem. Não deixemos que o cansaço, as quedas e os fracassos nos precipitem no desânimo. Antes, pelo contrário, reconhecendo-os com humildade, devemos fazer deles ocasião de progredir para o Senhor Jesus. A vida não é uma demonstração de habilidades, mas uma viagem rumo àquele que nos ama. Não devemos, em cada passo que damos na vida, mostrar a carteira das habilidades. A viagem em direção daquele que nos ama. Olhando para o Senhor, encontramos a força para continuar com renovada alegria. E chegamos à terceira expressão. É ver. Como se lê no Evangelho, entrando em casa, os magos viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. A adoração era o ato de homenagem reservado aos soberanos, aos grandes dignatários. Com efeito, os magos adoraram aquele que sabiam ser o rei dos judeus. Mas o que eles viram? Viram um menino pobre com sua mãe. E contudo, esses sábios, vindos de países distantes, souberam transcender aquela cena tão humilde e quase deprimente, reconhecendo naquele menino a presença de um soberano. Em outras palavras, foram capazes de ver para além das aparências. Prostrando-se diante do menino nascido em Belém, exprimiram uma adoração. Era primeiramente interior. A abertura dos escrinhos trazidos de prenda foi sinal da oferta dos seus corações. Para adorar o Senhor é preciso ver além do véu do visível, pois este muitas vezes mostra-se enganador. Herodes e os notáveis de Jerusalém representam a mundanidade, perenemente escrava da aparência. Vêm e não veem nada, não sabem ver. Não digo não ver e não creio, mas não sabem ver. Porque a sua capacidade é escrava da aparência. E é a procura de atrativos. Dá valor apenas às coisas sensacionais, aquilo que chama a atenção do vulgo. Entretanto, nos magos vemos um comportamento diferente, que poderíamos definir realismo teologal. Podemos dizer assim. Realismo teologal. Este percebe com objetividade a realidade das coisas, chegando, enfim, a compreender que Deus evita toda a ostentação. Senhor na humildade. Senhor como aquele menino que foge da ostentação, que é produto da mundanidade. Essa forma de ver, que transcende o visível, faz-nos adorar o Senhor muitas vezes escondido em situações simples, em pessoas humildes e marginais. Trata-se, pois, de um olhar que, não se deixando encandear pelos fogos de artifícios do exibicionismo, procura em cada ocasião aquilo que não passa. Procura o Senhor. Por isso, como escreve o apóstolo Paulo, não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis,
porque as visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Que o Senhor Jesus nos torne seus verdadeiros adoradores, capazes de manifestar com a vida o seu desígnio de amor, que abraça a humanidade inteira. Vamos pedir a graça para cada um de nós e para a igreja inteira, de aprender a adorar, de continuar a adorar, de termos essa oração de adoração, porque Deus deve ser adorado. E a gente continua no Vaticano, agora com as principais notícias internacionais, com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri. Olá, Vinícius. Pois esta semana não tivemos audiência geral, porque na quarta-feira foi a Epifania do Senhor. A igreja aqui na Itália e no Vaticano celebram sempre esta festa no dia 6 de janeiro. Mas o Papa então celebrou a missa na Basílica Vaticana e depois rezou o Ângelus da Biblioteca do Palácio Apostólico. Pois é, a Itália ainda vive dias de restrições e por isso então o Papa continua rezando o Ângelus da Biblioteca do Palácio Apostólico. A propósito de pandemia, o Vaticano anunciou que vai começar a campanha de vacinação dos seus funcionários e também familiares a partir da segunda quinzena de janeiro. Será dada prioridade, claro, às pessoas que estão mais com alto risco de contágio e também respeitando as adesões voluntárias. E falando ainda em pandemia, o Papa manifestou a sua tristeza com as pessoas que preferiram sair de férias e não pensaram em quem ficou em casa sem condições econômicas e também por motivos de doença. Mas eu gostaria de terminar com a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. O Pontífice pede as nossas orações pela fraternidade, que o Senhor nos dê a graça de viver em fraternidade com os irmãos e irmãs de todas as religiões. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Bianca Fracalvieri, do Vaticano, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. E no próximo bloco, o boletim Igreja no Brasil, com o jornalista Bruno Feitosa, da Assessoria de Comunicação da CNBB. E ainda hoje, os quadros de Encontro e Viva a Cultura, com novas histórias. Voltamos em instantes, não saia daí!